Boa tarde, meninos. Vamos fazer a correção da nossa atividade de casa em relação às habilidades dos descritores 11 e 12. Então, na aula passada, eu compartilhei com vocês alguns vídeos que falam a respeito das habilidades que são cobradas em relação a vocês nesses descritores, né, que são habilidades importantíssimas em relação à leitura e à interpretação de texto de vocês. Então, para exercitar, eu passei para vocês essa atividade de casa com algumas questões. Então, eu vou fazer a leitura, análise, comentários e resposta junto com vocês. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção, porque as estratégias que eu vou usar, que vocês possam usar, não só no simulado que vocês vão fazer amanhã, mas também ao longo da vida escolar de vocês, em outros testes, vestibulares, concursos e todos os tipos de provas que vocês tiverem que fazer, certo? Então, vamos lá. Em relação ao descritor D11, né, que vocês já estudaram sobre esse importante descritor, viram que são habilidades muito importantes, habilidades que vão ser muito importantes na vida escolar de vocês, mas também até mesmo na vida de vocês, quando vocês tiverem que se deparar com situações de leitura, né? Então, aqui, esse descritor D11, vocês sabem que é estabelecer relação de causa ou consequência entre as partes e elementos do texto, ou seja, tentar descobrir, relacionar qual é a causa ou a consequência de um fato que acontece no texto. Então, o primeiro texto eu tenho aqui. Leia o texto para responder a questão abaixo. Tatuagem. Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder às manobras de ressuscitação em caso de parada cardíaca. Esse texto foi retirado do Mundo Online 4 de fevereiro. Então, a gente vai ver aqui o que ele tem. Ela não era enfermeira, era secretária. Não era inglesa, era brasileira. E não tinha 78 anos, mas sim 42. Bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia. Então, ela leu essa notícia aqui e se inspirou. O homem não comentou, perguntou apenas o que era para ser tatuado. Então, o que é que ela responde? É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor, não proceder à ressuscitação. Uma pausa e ela continuou. E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo, sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Àquela altura, o tatuador, homem vivido, já tinha adivinhado como terminaria a história. E antes que ela contasse a sua tragédia, resolveu interrompê-la. Aí a gente vai para o que ele vai falar. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo que a senhora me contou, eu precisaria de mais 3 ou 4 mulheres. Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Estão vivendo juntos há algum tempo e se dão bem. Ele fez uma tatuagem especialmente para ela, no seu próprio peito. Nada de muito artístico. Mas cada vez que ela vê essa tatuagem, ela se sente reconfortada, como se tivesse sido ressuscitada e como se estivesse vendo uma nova e muito melhor existência. Então, esse texto aqui é uma crônica do Moacir Clear, que ele escreveu baseado em uma notícia de jornal. Então, o que a gente tem no enunciado? Vocês terminaram de ler o texto e aí vocês vão para o enunciado, que é o comando do que a questão está pedindo. O trecho do texto que retrata a consequência após o encontro da secretária com o tatuador é, ou seja, os dois se encontraram. Qual foi a consequência desse encontro entre a secretária e o tatuador? Letra A. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia? Não. Depois que ela encontrou ele, ela não foi procurar um outro tatuador. B. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Será que foi essa a consequência? C. E antes que ela contasse sua tragédia, resolveu interrompê-la. D. Estão vivendo juntos há algum tempo e se dão bem. Olha, de acordo com o texto, a gente viu que a consequência maior e mais importante foi o quê? Que os dois provavelmente se apaixonaram, né? E decidiram viver juntos. Então, letra D de dado, que é a resposta. Então, a consequência desse encontro aí foi que os personagens resolveram morar juntos. De acordo com o texto, se dão bem. Segunda questão, que é a mesma habilidade cobrada na questão número 1. Leia o texto para responder a questão abaixo. É preciso se levantar cedo? A partir do momento em que a lógica popular desenrola diante de nós sua sequência de surpresas,
é inevitável que vejamos surgir a figura do grande contador de histórias turco, Nasreddin Hoxha, alguma coisa desse tipo. Ele é o mestre nessa matéria. Aos seus olhos, a vida é um despropósito coerente, ao qual é fundamental que nós nos acomodemos. Deste modo, quando era jovem ainda, seu pai um dia lhe disse: "Você devia se levantar cedo, meu filho." "E por quê, pai?" "Porque é um hábito muito bom. Um dia eu me levantei ao amanhecer e encontrei um saco de ouro no meu caminho." "Alguém o tinha perdido na véspera à noite?" "Não, não," disse o pai. "Ele não estava lá na noite anterior, senão eu teria percebido ao voltar para casa." Então, disse Nasreddin, o homem que perdeu o ouro tinha se levantado ainda mais cedo. Você está vendo que esse negócio de levantar cedo não é bom para todo mundo? Então a gente percebe que ele não conseguiu convencer o filho de que levantar cedo seria algo positivo, né? Vamos ver aqui as alternativas. O diálogo entre pai e filho permite entender que A. Pai e filho não se dão bem? Bem, não é isso que o texto diz, eles se dão bem. Inclusive, parece que eles têm o hábito de conversar. B. Pai e filho têm os mesmos hábitos. A gente percebe que não, porque fica subentendido que o pai tem o hábito de acordar cedo e o filho não. C. Pai e filho encontram um saco de ouro. Não, de acordo com o texto, quem encontrou o saco de ouro aí foi o pai que está contando para o filho isso. D. Pai e filho pensam de forma diferente. Gente, de acordo com o texto, só pode ser a letra D. Porque é nítido que os dois pensam de maneira diferente. Porque um defende que acordar cedo é algo positivo, que é o pai, já o filho discorda. Então, letra D. Terceira questão. Percebam aí que tem a codificação D12, né? Que é uma outra codificação importante dentro do que vocês estudaram, né? Em relação aos descritores. Leia o texto abaixo para resolver a questão a seguir. Então, o que o D12 vai cobrar de vocês? Que vocês tenham a capacidade de saber para que determinado texto foi escrito. Ele foi escrito para quê? Para informar, para convencer algo, para provocar um humor no leitor, para vender um produto. É esse o propósito dessa habilidade. Então, vamos lá. Servidão humana, o título. A maior migração forçada da história começou lentamente e acompanhou a expansão europeia de conquista e comércio. Os primeiros escravos africanos chegaram ao Novo Mundo em 1509, mas foram poucos até 1530, quando Portugal, primeira nação europeia a negociar com os reinos negros da África Ocidental, começou a mandar escravos para as plantações de cana-de-açúcar no Brasil. O sofrimento da travessia era imenso. Arrancados das famílias, acorrentados e levados a pé até o litoral, amontoados em barracões para o embarque, a degradação dos escravos não tinha fim. Ficavam semanas, meses, acorrentados em porões de navios, lado a lado com doentes e agonizantes, sem saber que destino teriam. Esse texto foi retirado da revista Veja, né, que a gente sabe que é uma revista de grande circulação no Brasil, que ela é informativa, ela traz informações a respeito de política, informações relativas a fatos históricos, economia, esporte, saúde, etc. Né? Então, a gente percebe que o foco do texto é unicamente trazer informações importantes históricas, de fatos que, como a gente percebe, aconteceram no passado. Então, quando eu pergunto qual é a finalidade do texto, é o mesmo que querer saber para que o texto serve. Ele serve para quê? A, para convencer. B, para informar. C, para divertir ou para recomendar? Gente, convencer não, porque o texto não está convencendo ninguém de nada, né? Divertir, não é divertido falar a respeito do sofrimento das pessoas escravizadas. Isso não é algo divertido, muito pelo contrário, é algo triste. D, recomendar. Ele não está recomendando nada, não está recomendando que alguém tenha que ser escravizado. Então, só nos resta a letra B de bola, que é informar, ou seja, levar informações importantes de fatos que aconteceram, para as pessoas ficarem mais informadas, né? Conhecerem mais a respeito desse assunto. B de bola. Agora vamos... deu só um probleminha aqui, nós vamos voltar aqui para a questão de número 4, tá bom? Espero que vocês não tenham se perdido aí. Acabou saindo um pouquinho do lugar. Vamos lá. Quarta questão. Na quarta questão, eu tenho aqui, mais uma vez, o descritor D12.
Leia o texto para responder a questão abaixo. História do 8 de março, que a gente sabe que é um dia muito importante para as mulheres, considerado o Dia da Mulher. No dia 8 de março de 1857, operários de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens, pois as mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Só descer um pouquinho aqui. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram, carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857, mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, aqui mais um texto que fala de finalidade. Qual a finalidade desse texto? Informar, fazer humor, defender opiniões sobre um tema ou emocionar? Gente, mais uma vez, de acordo com o contexto, só pode ser o quê? A intenção de informar, trazer informações de fatos importantes, reais que aconteceram no passado, né? Fazer humor não tem nem cabimento, porque não é algo divertido falar sobre algo que foi trágico, né? Que morreram várias pessoas lutando pelos seus direitos. Defender opiniões diferentes também não é, porque não tem pessoas aí dando opinião sobre isso, né? E nem emocionar, certo? Então, vamos para a questão de número 5. Na questão de número 5, a gente tem o seguinte. Leia o texto para responder a questão abaixo. O namoro na adolescência. O título. Um namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários ingredientes. A começar pela família, que não seja muito rígida e atrasada nos seus valores. Seja conversável e, ao mesmo tempo, tenha limites muito claros de comportamento. O adolescente precisa disto para se sentir seguro. O outro aspecto tem a ver com o próprio adolescente e suas condições internas, que determinarão suas necessidades e a própria escolha. São fatores inconscientes que fazem que a Mariazinha se encante com o jeito tímido do João e não dê pelota para o herói da turma, o Mário. Aspectos situacionais, como a relação harmoniosa ou não entre os pais e o adolescente, também influenciarão no seu namoro. Só agitar aqui o texto que deu um probleminha. Um relacionamento onde um dos parceiros vem de um lar em crise e de saída dose de leão para o outro, que passa a ser utilizado como anteparo de todas as dores e frustrações. Geralmente, esta carga é demais para o outro parceiro, que também enfrenta suas crises pelas próprias condições de adolescente. Entrar em contato com outra pessoa, senti-la, ouvi-la, depender dela efetivamente e, ao mesmo tempo, não massacrá-la de exigências, não ter medo de se entregar, é tarefa difícil em qualquer idade, mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se afetivamente, que vai durar a vida toda. Então, a autora, Marta Suplicy, está falando do quão complexo é ter um namoro na adolescência, né? Inclusive, ela fala que se relacionar, estar namorando, estar casado, se relacionar com as pessoas de um modo geral é algo complexo, né? Porque a gente tem que levar em conta que as pessoas têm problemas, têm questões pessoais e que, às vezes, esses problemas podem respingar no namoro, né? Então, a gente tem aqui um pequeno vocabulário com algumas palavras. Caso vocês não saibam o significado, né? Anteparo significa o objeto que serve para proteger ou resguardar, que é utilizado no texto. Vamos para o enunciado. De acordo com o texto, a frase, mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se afetivamente e que vai durar a vida toda, refere-se à seguinte fase do aprendizado. A. As fases do namoro, começo, meio e fim. B. A forma positiva de como o namoro deve acontecer. Ou C. Ao namoro que inicia na adolescência. Ou D. Aos ingredientes necessários ao namoro. Vamos ver aqui o seguinte. Vamos marcar aqui. Mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se afetivamente que vai durar a vida toda. Marcar aqui para vocês tentarem perceber. Essa frase aqui se refere a qual fase do aprendizado? As fases do namoro, começo, meio e fim, a forma positiva de como o namoro deve acontecer ou ao namoro que inicia na adolescência. De acordo com o texto,
ele está focando aqui no namoro na adolescência. Então, ele está dizendo que as